Olá, bom dia no nome de Jesus, mais um fim de semana aqui juntos. Você sabia que o valor da segunda bofetada tem muito mais valor do que o da primeira? Pois é, a segunda bofetada ela tem um valor especial. E não, eu não estou fazendo propaganda do masoquismo, eu não estou fazendo propaganda de que nós devemos sofrer, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, em Cristo nós temos uma paz que sobrepassa todo entendimento, mas eu queria te ajudar, como eu fui ajudado essa semana, a entender que o valor da segunda bofetada é muito maior do que o da primeira. Mas você vai dizer assim, não, mas o mundo me ensina que eu não devo tomar a segunda bofetada. Basta uma vez só e nunca mais. Ok, existem algumas situações que nós não devemos passar de novo por elas, mas Jesus quer tratar com o nosso caráter hoje, ele quer explicar algumas coisas sobre nós. Jesus tinha acabado de saber que aquele que anunciava que ele iria vir ao mundo, João, o profeta João, havia sido preso, e a palavra do Senhor diz assim, que na terra onde havia morte, na terra de morte, chegou-se a luz. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo onde a morte dos princípios, a morte da família, a morte dos valores são enormes, e o Senhor está querendo que eu e você, na terra da morte, sejamos luz. Mas para ser luz, a gente tem que entender o que aconteceu com Jesus. Jesus veio para essa terra onde estava parecendo a morte, e ele falou sobre o arrependimento, depois ele chamou alguns discípulos, depois ele ensinou, ele curou, ele expulsou demônios, até que então ele fez um discurso muito importante a respeito das bem-aventuranças, e que muita gente não consegue entender a diferença de bem-aventurança entre ser feliz e ir adiante. Se você quiser, pode buscar um vídeo meu aqui no YouTube que você vai entender realmente o significado das bem-aventuranças. E depois disso tudo, depois que ele fez o discurso das bem-aventuranças, Jesus falou que eu e você temos que ter sabor, falou que eu e você temos que ser luz, depois ele disse que nós temos que ser muito mais justos do que todo mundo, ele disse que nós temos que reconciliar com Deus e principalmente reconciliarmos entre os homens, ele disse que nós temos que tomar cuidado com os olhos, com adultério, com o que nós fazemos. Jesus disse que nós não deveríamos nos divorciar. Jesus disse que nós devemos tomar cuidado com os nossos juramentos, com as nossas falas, que é sim, sim, não, não. E de repente ele disse assim, cuidado com a vingança. Não resista ao mal. Se lhe baterem no lado direito, dele à esquerda. Se lhe derem uma bofetada no lado direito, entregue a bochecha do lado esquerdo para levar outra bufetada. Por quê? Porque ele sabia que só assim nós íamos poder entender o valor da frase que ele dizia a seguinte, ame o teu inimigo. Ou seja, você só vai conseguir ser uma verdadeira luz nas trevas, na terra da morte, se você der a outra face, se você tomar a segunda bofetada. Por isso que o valor da segunda bofetada tem muito mais valor do que o da primeira. Mas o que acontece? Às vezes você pode não entender, e muita gente não entende isso, e a palavra do Senhor, ela nos é como um exemplo. O que aconteceu com Pedro? Pedro era aquele que era o cara que estava sempre perto de Jesus, e Jesus, conversando com eles, disse assim, olha, convém que eu sofra muito pelos líderes religiosos, convém que eu seja morto e que eu ressuscite no terceiro dia. Aí Pedro, amando tanto Jesus, porque o nosso amor, quando a gente ama Jesus, a gente entrega por um todo, Pedro levantou e num rompante ele disse, não, Senhor, não pode acontecer isso, não deve acontecer isso, porque ele desconhecia as Escrituras. E Jesus disse para ele, afasta-te de mim, Satanás. Pô, que bofetada, não? Pois é, muitas vezes algumas pessoas falam coisas que eu e você não gostamos e tomamos como uma bufetada, tomamos como algo muito forte. Imagina você ouvir de alguém, sai de perto de mim, Satanás. É forte, não? Mas o que aconteceu? Mesmo assim, ele entendeu que aquela palavra estava dizendo que Jesus se referia a Satanás, que estava mudando a cabeça dele para um lado que era não cumprir a vontade de Deus.
E logo em seguida, Pedro disse, não se preocupe não, Senhor, eu nunca vou te abandonar. Aí veio a segunda pancada, a segunda bufetada que Pedro recebeu, depois que ele disse que ele não iria negar Jesus de forma nenhuma. E Jesus, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. O que aconteceu? Pedro negou. Porque Jesus sabe de tudo que vai acontecer na minha vida e na sua. Mas a segunda bufetada, ou seja, do galo cantar, foi aquela que mudou a vida de Pedro. Porque como ele viu que ele negou a Jesus, quando Jesus sai do sinédrio, onde ter sido espancado, Jesus somente olhou para ele e ele sentiu a dor da segunda pancada, a dor da segunda bufetada. Sabe por quê? Quando você toma a primeira bufetada, você fica com raiva, você fica bravo, você não vai fazer como Pedro, mas quando a gente ama como um amor cristão e quando chega a segunda bufetada, ela limpa a nossa alma, porque fala assim, ok, você está fazendo aquilo que eu quero. Você fez com que o seu inimigo não conseguisse de você uma reação, porque a segunda bufetada nada mais é do que uma prova de resistência, um exercício para a paciência. É isso que Jesus quer. No lugar da morte, nós levemos luz. Mas o que aconteceu então? Jesus tinha acabado de falar, para você entender as bufetadas que ele quer dar em mim e você hoje. Jesus deu a primeira bufetada em mim e você. Nós estávamos chorando, nós estávamos com fome e sede de justiça, nós estávamos achando que as coisas não estavam bem, nós estávamos achando que as pessoas eram más, e Jesus diz assim, ok, se você está chorando, siga em frente. Se você está tendo fome e sede de justiça, vamos adiante. Se você está sentindo que as coisas não estão boas, seja misericordioso. Se você está vendo que está muita maldade no muro, vamos em frente, seja puro. Se você está achando que está faltando paz, que você acha que as pessoas são muito más, promova você a paz. Paf! Primeira bufetada. Mas você vai dizer, eu não quero mais isso não. Eu não quero isso não, essa bufetada, já cansei disso, eu estou querendo justiça, estou querendo tudo, eu vou desistir de Jesus. Aí vem a segunda bufetada, que Jesus diz, ei Renato, ame os seus amigos, faça o bem àqueles que te odeiam, ore por aqueles que estão te maltratando. Se alguém te pedir a capa, o casaco, dê a capa. Todo aquele que te pedir para tirar alguma coisa, entregue-o. Não julgue, para que você não seja julgado, não condene, para que você não seja condenado, perdoe. E aí vem a segunda porrada. Jesus fala, você sabendo de tudo disso, conhecendo a minha palavra, por que você me chama Senhor, 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 se você me nega nas suas atitudes? Pá! Segunda bufetada de Jesus hoje. Ou seja, nós... Primeiro, ao ouvir o Sermão das Montanhas, nós não temos vontade de prosseguir, já paramos na primeira bufetada. A segunda bufetada, ele manda a gente amar, manda a gente perdoar, manda a gente orar por aquelas pessoas que estão nos fazendo mal, e nós achamos difícil que a segunda pancada ele diz, você não fala, me chama de Senhor, Senhor, Deus meu, mas você não faz aquilo que eu te mando. E aí o Jesus diz assim, eu porém vos digo, não resista ao mal, mas qualquer que bater na sua face, ofereça-lhe também a outra face. Ou seja, se você não imagina, não suporta a primeira pancada, para dar a segunda pancada, a segunda bufetada, você vai ficar pelo caminho. E quando você fica pelo caminho, quando você recebe bufetadas e não dá outra face, não entende o valor da segunda bufetada, sabe o que vai criar no seu coração? Vai criar raiz de amargura, você vai ficar uma pessoa azeda, você vai ficar uma pessoa chata, você vai ficar uma pessoa maldosa, porque você não entendeu o valor da segunda bufetada. Se te maltrataram, se não te amaram, se falaram mal de você, entrega a segunda face, leva a segunda bufetada, porque ela cura a sua alma. A segunda bufetada cura a alma, porque já não vai doer mais, você vai entender que você fez aquilo que Jesus queria. Mas se você não pode resistir à primeira, quem dera resistir à segunda, você não resiste às bufetadas que a vida te dá, sabe o que vai acontecer? As raízes de amargura virão, você se tornará azeda e nascerão em você plantas que irão atrapalhar a todo mundo
que quem é uma pessoa azeda, pessoa que tem raiz de amargura, brotando em si mesma, ela vai gerar e vai incomodar a muitas pessoas. Entenda que a segunda bofetada vai curar a tua raiz de amargura, vai sufocar a tua raiz de amargura. Pedro disse assim, não se assuste com o que você vai padecer nessa vida, porque por fora você vai sentir muita situação de confronto e por dentro você vai ter medo, mas se alegre na esperança que de um dia você vai encontrar Jesus. Paulo disse assim, olha, a dor é complicada, mas vai vir a hora do parto que vai nascer aquela coisa maravilhosa que vai estar na presença de Jesus. E Jesus diz assim, olha, tende ânimo, porque no mundo vocês vão ter aflições, mas tende ânimo. Ou seja, quando você entende que o valor da segunda bofetada é para curar a tua alma, para te fortalecer, para dar mais ânimo, você vai seguir em frente, você vai matar os torturadores da sua vida. E você consegue entender que a nós nos foi dado um reino, você só recebe um reino de Deus quando você aceita o valor da segunda bofetada. Você vai aceitar a segunda bofetada porque você sabe que você pode chorar agora, mas depois você vai rir. Você sabe que a segunda bofetada já vai significar que você no céu, você vai poder ter uma recompensa tremenda e que você vai ser chamado filho do Altíssimo. Mas você vai dizer, mas eu não quero nada disso, eu queria aqui agora. Ok, então faça o seguinte, diz Jesus, se livra de tudo aquilo que te atrapalha, tenha os olhos fixos em mim, suporte as dificuldades como se fosse com disciplina, entenda que para ser santo, e porque sem santidade ninguém vai me ver, você precisa da segunda bofetada, e quando vier a inundação, saiba que você foi construído na rocha, e só estando na rocha, só recebendo a segunda bofetada, e dizendo, não me doeu, porque eu estou morto com Cristo, é que pode vir a tormenta, que você e a sua casa não serão abalados. E não esqueça, o Senhor quer que nós aprendamos com Ele a ser misericordiosos. Antes dele falar, ide para o mundo pregar o Evangelho, ele fala, ide e aprender o que é misericórdia. Que misericórdia quero, ao invés de sacrifícios. Quando você vai ser misericordioso, quando você levar a segunda bofetada, você vai falar, ai, doeu. Glória a Deus, sigo em frente, porque o autor e consumador da minha fé disse que eu ia ter aflições, mas que eu tivesse bom ânimo. Não vai ser uma segunda bofetadazinha, um segundo falar mal de mim, um segundo dizer algo que eu não gosto, uma coisa que eu não tive a sede de justiça que vai me abalar, porque eu vou continuar em frente, porque Jesus diz, ei, mesmo que você esteja aflito, a paz que eu te dou supera todo entendimento. Mesmo no meio de um mundo tão louco, mesmo a situação tão louca, a paz que eu te dou vai superar todo entendimento. Aprendamos isso, que nesse momento a existência da dor garante, no primeiro momento, uma dor muito forte, mas no segundo momento, a certeza de um futuro tremendo nas mãos de Deus. E o Senhor diz que quando você obedece a Ele, mesmo que você doa, mesmo que as coisas estejam difíceis aqui agora, e você deixe para lá toda vingança, você ainda vai receber nessa vida 100 vezes mais do que você deixou, e na vida eterna também vai receber a chave da bênção e o nome escrito no livro da vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Não receba porrada, não é bom, mas se receber, dá outra face, sabe por quê? Porque vai ser chamado Filho do Altíssimo. Deus te abençoe no nome de Jesus. Se gostou, dá um like, mas o que eu mais quero é que eu e você entendamos que o peso da segunda bofetada cura o da primeira. Deus te abençoe no nome de Jesus.